Olá, aluno e aluna do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para mais uma aula de Direito Constitucional, um tema realmente importante. Nós vamos iniciar o estudo do título 5 da Constituição, que fala a respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, tá? Vejam a sequência da Constituição, vejam como a Constituição ela foi bem organizada. Primeiro, estudamos o título 1, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Depois, percorremos todos os direitos e garantias fundamentais no título 2, artigo 5º ao 17 da Constituição. Depois fomos para o artigo, o título 3, que trata ali da organização do Estado, estudando do artigo 18 até o artigo 43 da Constituição. E aí adentramos no título 4, ou seja, falamos do título da organização dos poderes, estudando primeiro o Poder Legislativo, depois o Poder Executivo, depois o Poder Judiciário e, por fim, as funções essenciais da Justiça. Fomos do artigo 44 até o 135 da Constituição. Então, quem já acompanhou o curso completo de Direito Constitucional que eu estou publicando, gradativamente no YouTube, já percorreu todos esses dispositivos, do artigo 1º da Constituição até o artigo 135, da CF 88. E agora chegou a vez de nós estudarmos o quê? O 136, ou seja, de iniciarmos o título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas, tá? E é uma parte muito importante da Constituição, porque a Constituição claramente mostra que ninguém está acima da Constituição, que nenhuma instituição está acima da Constituição ao ponto de ameaçar a própria Constituição ou até mesmo o Estado democrático de direito e as instituições democráticas que nele existem. Então, qualquer tipo de tentativa, imagine, por exemplo, uma ação de um grupo armado, civil ou militar, que tenta dar um golpe de Estado, que tenta subverter a ordem constitucional. Quem vai agir prontamente para defender o Estado e suas instituições democráticas, os poderes instituídos? Então eu posso estar diante de uma situação onde o presidente da República, por exemplo, decrete o estado de defesa. Vem o Congresso Nacional, aprova o estado de defesa. E no decreto lá do estado de defesa, eu tenho a utilização para concretizar o estado de defesa e proteger as instituições democráticas, o nosso Estado democrático de direito, eu vou ter a utilização das Forças Armadas, das Forças de Segurança. Então, qualquer tipo de tentativa de subversão democrática, de subversão constitucional, vai ser prontamente repelida por quem? Pelas próprias instituições democráticas. O Poder Executivo, com a participação do Poder Legislativo, o Presidente da República, Congresso Nacional e as Forças Armadas e demais órgãos de segurança pública. Não à toa, o título 5 da Constituição, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, trata do estado de defesa, do estado de sítio, das Forças Armadas e das Forças de Segurança, dos órgãos de segurança pública. Eles estão corretamente e inteligentemente colocados nesse título para justamente mostrarem ao cidadão brasileiro, para justamente colocar para o cidadão brasileiro que as Forças Armadas e demais órgãos de segurança existem para defender a Constituição, existem para preservar a ordem constitucional, a ordem democrática. Qualquer tipo de tentativa de subversão da ordem constitucional será prontamente repelida pelas próprias Forças Armadas, pelas próprias Forças de Segurança, a pedido do chefe de cada um dos poderes. Isso fica claríssimo quando a gente vai estudar o artigo 142 da Constituição, que fala a respeito das Forças Armadas, tá? Mas antes de nós adentrarmos no ponto, na questão das Forças Armadas em si, a gente precisa percorrer o que é estado de defesa, professor, o que é estado de sítio, quando que eles podem ser decretados, tá? Antes da gente falar do artigo 136,
vocês só uma lembrança, nós já estudamos intervenção federal. Eu já mostrei para vocês lá no artigo 34 até o artigo 36, né, a intervenção federal, a intervenção dos estados nos seus respectivos municípios. Como é algo que tem a ver com a federação, não está nessa parte da Constituição, está justamente na parte referente à organização do Estado. Tá? Então, se você precisa estudar intervenção federal, intervenção do Estado nos seus respectivos municípios, não é aqui que você vai estudar a intervenção federal. Você vai estudar a intervenção federal lá no artigo 34 ao 36, né? Da intervenção, melhor dizendo, no artigo 34 até o 36. Então, se o seu edital não cobra intervenção, tão somente estado de defesa e estado de sítio, somente essas aulas. Se o seu edital para concurso, ou se a sua prova de faculdade, tá, cobra intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, aí tem que estudar também o 34 ao 36 da CF 88. Tá? Lembrando que os três, né, as três medidas, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, são medidas excepcionais. Tanto é que a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Está lá no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, nós já estudamos isso, tá? Mas enfim, a gente pode fazer toda uma revisão aqui com base no tema, mas o mais importante é nós adentrarmos no texto da Constituição. Se você está com a sua Constituição aí, pode marcar. Artigo 136 é uma questão importantíssima. Então vamos lá, ó. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, capítulo 1, né, do título 5 da Constituição, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, já estudamos isso inclusive, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, tá? Atenção, ó. Para que serve o estado de defesa? Eu posso ter o estado de defesa no Brasil como um todo? Não é a lógica. Vejam só o texto da Constituição. Ó. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República está lá no artigo 89, o Conselho de Defesa Nacional no artigo 91 da Constituição. Nós já estudamos, né? Eles participam. Sempre que o presidente da República vai decretar, na verdade, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, antes dele adotar qualquer uma dessas três medidas excepcionais, ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir o Conselho da República, ele vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional. E eles têm um caráter meramente opinativo, tá? Eles opinam. Eu tenho ali meramente uma opinião do Conselho da República, uma opinião do Conselho de Defesa Nacional, ou seja, quem vai decidir mesmo se vai decretar ou não é o presidente. Tudo bem, depois vai ter a participação do Congresso, a gente já vai ver isso aí, tá? Mas o importante aqui, ó, é perceber o seguinte: para que serve o estado de defesa? Ó? Para prontamente, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Então o decreto, tá, do estado de defesa, ele vai colocar ali, ele vai demonstrar a limitação territorial em qual parte do território brasileiro que vai vigorar o respectivo decreto, que nós vamos ter o estado de defesa, tá? Então, ó, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas, né, por grave e iminente instabilidade institucional, né, e também ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza, tá? Eu já criei um exemplo aqui, ó, é claro que eu estou dando uma exagerada, tá, num evento histórico ocorrido na República Federativa do Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros. E por quê? Porque começou a cair em prova. Tá? É claro que aqui é uma situação hipotética, nós nunca tivemos no Brasil até hoje a decretação de estado de defesa, muito menos de estado de sítio. Então o exemplo que eu coloco aqui, gente, não é um registro histórico, é um exemplo meramente didático,
como as bancas examinadoras, como as provas de faculdade andam fazendo, tá? Mas antes da gente chegar no nosso exemplo aqui, ó, parem para pensar o seguinte: por que eu tenho estado de defesa? Por que eu tenho estado de sítio? Ora, são institutos para momentos de exceção, né? Momentos excepcionais, nos quais, né, o restabelecimento da ordem pública, da paz social, ou até mesmo a preservação das instituições democráticas ou da própria soberania nacional se faz necessária. Então percebam que eu estou diante de uma situação que é uma situação preocupante, seja no estado de defesa, seja no estado de sítio. E existe uma gradação, tá? Vocês vão perceber claramente que existe uma gradação. Primeiro, tenta-se resolver com o estado de defesa. Não foi possível, posso partir para o estado de sítio? Sim, posso partir para o estado de sítio, tá? Mas aqui, ó, eu tenho a justificativa, eu tenho um conceito, né, no âmbito doutrinário, teórico, que justifica a decretação do estado de defesa, que justifica a decretação do estado de sítio, tá? Então, nenhum presidente da República vai sair aí à torto e à direito, né, decretando estado de defesa, decretando estado de sítio. Eu estou diante de situações excepcionais que justificam a medida, né, de ações excepcionais por parte do Estado. Para quê? Para restabelecer a ordem pública, a paz social ou até mesmo garantirem, preservarem nossas instituições democráticas, a soberania brasileira e a própria Constituição. Lembrem-se que ninguém está acima da Constituição, tá? Ó, são decretados pelo presidente da República, mas com oitiva do Conselho de Defesa Nacional mais o Conselho da República, tá? E necessária aprovação ou autorização do Congresso Nacional. Espera aí, professor, por que eu tenho essa terminologia da Constituição? Aprovação ou autorização? Eu já expliquei isso para vocês, ó. Lá na aula sobre o artigo 49 da Constituição e também na aula sobre o artigo 84. Quando for intervenção federal e estado de defesa, primeiro o presidente da República decreta, é claro que antes ele ouviu, né, o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho da República. Então, primeiro o presidente da República decreta, depois vem o Congresso Nacional e aprova, tá? Então, a ordem é essa: primeiro o presidente, depois o Congresso Nacional. No estado de sítio é ao contrário. Como o estado de sítio é uma medida muito mais gravosa, a situação aqui é muito mais excepcional, muito mais grave a justificar a decretação do estado de sítio. Primeiro o Congresso Nacional tem que autorizar, para depois eu ter a decretação de estado de sítio pelo presidente da República, tá? É por isso que a Constituição utiliza essas terminologias diferentes. Quando ela vai falar a respeito do estado de defesa ou da intervenção federal, fala aprovação. Quando fala do estado de sítio, é a autorização do Congresso Nacional, tá? Como eu já mencionei outras vezes, isso sempre foi e sempre vai ser uma questão de prova, seja o seu concurso público, seja o exame da OAB, seja a sua prova de faculdade, tá? Tá, professor, mas espera aí, dá um exemplo, tá? Uma calamidade da natureza, sei lá, um meteoro caiu no Brasil, que não seja em Brasília, tá? Eu sei que muita gente gostaria, né, que o meteoro caísse em Brasília, mas não pode ser lá em Brasília. Sabe por que não pode ser lá em Brasília? Porque eu preciso do presidente da República e do Congresso Nacional para decretar, né, o estado de defesa. E preciso também do comando das Forças Armadas. Está tudo lá em Brasília. Então não é um bom lugar para cair um meteoro, por mais que você ache que seja um excelente lugar para cair um meteoro, tá? Então, ó, eu tenho que lembrar que se tem uma grande calamidade na natureza, de grandes proporções, eu posso ter, né, uma desordem institucional tão grande em razão disso, uma situação de calamidade pública tão grande em razão disso, que eu tenho que ter uma atuação pronta, uma atuação imediata por parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo e das Forças Armadas, tá? Então, em regra, o concurso não trabalha com grandes calamidades, né, com calamidades de grandes proporções à natureza. Até porque, graças a Deus, nós somos um país abençoado. No Brasil não tem vulcão, no Brasil não tem terremoto, no Brasil a gente, né, não costuma ter aí grandes calamidades da natureza em termos de grandes proporções, né? É claro que temos diversas inundações, diversos eventos, né, que podem ser eventos aí
que causem muitos prejuízos, mas em regra não chega ao ponto de você ter a decretação do estado de defesa, tanto é que nunca tivemos decretação do estado de defesa, tá? O mais importante aqui, ó, seria uma situação contada pela questão de prova, principalmente, tá, concursos da Polícia Rodoviária Federal, concursos da Polícia Federal, concursos da área de segurança que cobram essa parte da Constituição. Vocês têm que tomar cuidado com algum tipo de evento que signifique, tá, uma necessidade de restabelecimento da ordem pública, da paz social. Então, uma questão de prova que tem sido recorrente é a seguinte: imaginem, tá, uma greve de caminhoneiros, como já aconteceu no Brasil. Lembrando, né, um movimento totalmente legítimo. Caminhoneiro não é trabalhador? Sim. Caminhoneiro, enquanto trabalhador, tem direito à greve, artigo 9º da Constituição. É um direito constitucional assegurado à categoria o direito de greve. Mas, por se tratar de uma atividade essencial, como o próprio artigo 9º prevê no seu parágrafo 1º, você tem que manter condições mínimas, né, de trafegabilidade pelas vias públicas, condições mínimas de abastecimento, ou seja, eu não posso ter uma paralisação total, eu não posso ter uma greve de caminhoneiros que venha justamente o quê? A desrespeitar um número mínimo de caminhões fazendo o transporte de combustíveis, fazendo o transporte de alimentos, fazendo o transporte de insumos que sejam necessários para o cotidiano das atividades mais importantes do país, ou seja, em resumo, né, uma greve de caminhoneiros não pode paralisar o país, tá? A greve seria uma greve ilegal. Detalhe, ó, não estou falando que não é legítimo, tá? Não estou falando que não é legítimo o movimento grevista, tá, de uma categoria profissional como a categoria dos caminhoneiros. É claro que eles têm todo o direito de fazer greve, mas eu não posso ter uma greve que afronte o regramento do parágrafo 1º do artigo 9º, ou seja, eu preciso manter condições mínimas, né, de trafegabilidade, preciso manter condições mínimas de abastecimento, caso contrário, a greve vai ser julgada ilegal pela Justiça, né? E aí eu posso ter inclusive multa diária sendo aplicada aos sindicatos, às entidades representativas dos caminhoneiros, tá? Então, no meu exemplo aqui, ó, eu tive uma greve dos caminhoneiros, um movimento legítimo. Só que aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma paralisia do sistema de transporte, com risco de desabastecimento generalizado. Opa, então eu começo a desrespeitar o previsto no parágrafo 1º do artigo 9º. E o movimento começa a extrapolar. Algo que era legítimo começa a ser ilegal e, portanto, ilegítimo. Para piorar, na situação hipotética, tá, essa questão, eu começo a ter a infiltração no movimento dos caminhoneiros, tá, de grupos radicais, infiltração de movimentos radicais com o objetivo de instaurar grave e iminente risco às instituições democráticas. Então, por exemplo, começam a pintar no asfalto intervenção militar já, pregar intervenção militar, pregar qualquer tipo de ação armada por um grupo civil ou militar contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. Além de configurar crime, como já mencionado no artigo 5º, inciso 44 da Constituição, eu estou diante de uma situação que pode justificar ao presidente da República a adoção de um estado de defesa, a instituição do estado de defesa. Por quê? Porque o estado de defesa existe justamente para a defesa do Estado, das instituições democráticas e dos interesses da própria sociedade. Então aí, ó, no meu exemplo, vem o presidente da República, a situação se torna tão grave, né? O movimento continua, eu tenho esse risco aqui, ó, sendo cabalmente comprovado, e para isso existem os setores de inteligência da Presidência da República, né? Quem já estudou comigo para a ABIN, já estudou a matéria específica lá da Agência Brasileira de Inteligência, sabe que a ABIN vai manter o presidente da República informado sobre isso aqui ou não. Se isso aqui ficar comprovado através do Serviço de Inteligência, né, brasileiro, a Agência Brasileira de Inteligência, o presidente da República tem todos os instrumentos, melhor dizendo, tem todos os motivos necessários para fazer o quê? Para decretar
o estado de defesa. Então, primeiro, ele vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República e depois o que ele faz? Ele edita o decreto que institui o estado de defesa. Percebam que o decreto tem que ser o quê? Em locais restritos e determinados. Então ele vai vigorar, por exemplo, tá? Nos pontos onde ocorrem bloqueio por parte desses movimentos, né, radicais, juntamente com caminhoneiros que ainda estejam no movimento, né? Então, ó, percebam que eu estou dando uma exagerada no episódio histórico ocorrido, tá? O movimento continuou, se radicalizou com a infiltração, né, de movimentos políticos radicais que pedem, né, a intervenção militar, que pedem um golpe militar, ou seja, uma ação subversiva contra a ordem constitucional e o próprio Estado democrático. Vem o presidente da República para defender o Estado brasileiro e as instituições democráticas, decreta o estado de defesa depois da oitiva do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República, e depois vem o Congresso Nacional e aprova o respectivo decreto. Está decretada o estado de defesa. Quem vai operacionalizar? Quem vai ir até os pontos de bloqueio, desobstruir as estradas, prender os revoltosos pela ação de grupos armados contra a ordem, né, constitucional e o Estado democrático? Repito, estou exagerando, não foi isso que aconteceu no episódio histórico, tá? Não é uma aula de história, é uma aula de direito constitucional, tá? Então quem vai agir? As Forças Armadas. As Forças Armadas juntamente com as Forças de Segurança. Então a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, se for o caso, em resumo, todas as forças, todos os órgãos de segurança pública, dando cumprimento ao quê? Dando cumprimento ao decreto de estado de defesa. Restabeleceu-se a ordem, acabou o respectivo movimento, tá? Prendi os revoltosos, tá? Aqueles, né, que tinham objetivos escusos, além do objetivo legítimo, tá? Legítimo e constitucional de uma greve de caminhoneiros. Percebam que isso aqui é mais do que justo. O que não pode ter é isso aqui. Eu não posso ter a infiltração de movimentos políticos radicais ameaçando a democracia. Se isso acontecer, quem vai agir prontamente são as próprias instituições democráticas. O presidente da República decretando o estado de defesa, o Congresso Nacional aprovando o estado de defesa e as Forças Armadas desobstruindo, né, as vias públicas, desobstruindo as rodovias, prendendo os revoltosos. E os revoltosos podem ser julgados inclusive por o quê? Inclusive por ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. É claro que aqui, ó, eu já falei, né, de um ataque, algum tipo de situação onde esse grupo, né, de pessoas, né, sejam grupos civis ou militares, estão agindo de forma deliberada contra o Estado, contra as instituições democráticas, contra a ordem constitucional, tá? Aí eu posso operacionalizar o artigo 5º, inciso 44 da Constituição, tá? Mas peraí, professor, quanta criatividade nada. Isso já foi questão de prova, tá? Eu estou simplesmente reproduzindo uma questão de prova, onde contaram uma historinha a respeito da greve dos caminhoneiros, tá? Que estava ocorrendo uma greve dos caminhoneiros, movimento legítimo, artigo 9º, parágrafo 1º do artigo 9º, ok? Só que aí o movimento, né, extrapola, ele vai além do seu objetivo real, começa a ter paralisia do sistema de transporte com risco de desabastecimento generalizado, tá? Não bastasse essa situação, que até então era uma situação, vamos dizer assim, trabalhista, do ponto de vista da greve ser legal ou ilegal, de eu resolver ou não democraticamente, né, a situação dos caminhoneiros, eu começo a ter a infiltração de radicais. A infiltração de radicais, tá, que começam a pregar uma revolta, que começam a pregar o quê? Um golpe de Estado, um golpe contra a Constituição, um golpe contra as instituições democráticas. Prontamente as instituições democráticas irão agir.
para o restabelecimento da ordem, da paz social e a preservação das próprias instituições democráticas. Vem o presidente da República, ouve o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho da República, decreta o estado de defesa, o Congresso Nacional aprova o respectivo decreto, as Forças Armadas, juntamente com as demais forças de segurança, prendem os radicais revoltosos, que certamente irão responder pela ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático, além de uma série de outros crimes que podem ter sido perpetrados, tá? Estou exagerando, aliás, eu não, a questão de concurso de uma maneira geral. Pode exagerar? Pode. E aí vocês têm que lembrar que para cada problema existente, para cada situação pertinente aqui, existe uma solução constitucional adequada, tá? Então essa parte da Constituição Federal, ela é uma parte muito importante porque ela mostra para a gente como que a Constituição foi bem escrita, como que a Constituição concede a cada importante instituição da República Federativa do Brasil o dever de proteger o Estado democrático de direito, o dever de proteger as instituições democráticas. Então, o presidente da República, chefe do Poder Executivo, chefe maior das Forças Armadas, decretando uma medida excepcional, no exemplo, o estado de defesa, o Congresso, os representantes do povo, aprovando o estado de defesa, a adoção ali das medidas do decreto por parte de quem? Por parte das Forças Armadas, por parte das forças de segurança, que estão aqui não para subverter a ordem constitucional, pelo contrário, que estão aqui para preservar a ordem constitucional, respeitar a Constituição e garantir o Estado democrático de direito e todas as nossas instituições democráticas. Beleza? Com isso, finalizamos o artigo 136, mas o caput do artigo 136. Na próxima aula, a gente vai percorrer o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º até o parágrafo 7º. Aí eu preciso de mais quadro, para fazer toda uma esquematização com vocês aqui e muitas vezes já até comparando com o estado de sítio, tá? Quando eu for falar lá do estado de sítio, eu também vou comparar com o estado de defesa, tá certo? Então, com isso, finalizamos essa primeira aula sobre o estado de defesa. No nosso próximo encontro, vamos tratar da continuidade. Vamos ver os parágrafos do artigo 136 da Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro com mais uma aula de Direito Constitucional aqui no YouTube.